Oi pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Manifeste Ilha da Magia. E hoje, pessoal, para quem gosta de relatos e histórias de terror e do sobrenatural, sejam todos bem-vindos. E hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para todos. Se vocês acreditam em vampiros também. Porque eu acredito, pessoal. Eu acredito em vampiro, acredito em bruxa, só que eu nunca vi nem vampiro e nem bruxa. Mas eu já tive algumas experiências na minha vida com sobrenatural. Se eu falar para vocês que eu vi uma bruxa, eu tô mentindo. Porque quem viu foi minha mãe. Minha mãe teve essa experiência aí. Eu também tive, né, com ela, mas só que eu não vi cara a cara. Quem viu foi ela que passou por isso, né, por essa situação com meu irmão. Mas assim, eu nunca vi, pessoal, cara a cara, assim, eu nunca vi uma bruxa, né, mas aconteceu esse fato aí com a minha mãe, com meu irmão, né, com meu amigo, tava tudo junto. E vampiros, eu acredito, mas também nunca vi, pessoal. Se eu for falar para vocês aqui no canal que eu já vi um vampiro, eu tô mentindo também. Eu não vi, mas eu acredito. Porque tem pessoas, tem história, relatos de pessoas que já viram isso, né? Já passaram, já tiveram uma experiência. Eu já tive certas experiências com sobrenatural. Eu já vi, muitos sabem, né? Que eu tenho uns relatos contados em um canal do nosso amigo. Eu já vi lobisomens, né? Já vi. Até eu estava com a minha filha, um desses relatos, né, que eu contei, eu estava junto com a minha filha. Já vi um negócio saindo dentro do cemitério, eu também tenho esse relato contado no canal do nosso amigo. Eu vi uma capa saindo dentro do cemitério, uma vez, né, faz muitos anos atrás. E eu não sei definir se era vampiro ou bruxa, não posso afirmar, ou entidade, que eu não sei, só sei que era algo sobrenatural, porque nesse dia aí não tinha vento, não tinha, tava calor e era em setembro, era 7 de setembro, que eu me lembro muito bem. Esse relato está contado, né, no canal do nosso amigo, que muitos sabem, né? E nesse dia que eu vi essa capa voando do cemitério, eu fui num clube. Fui eu e uns amigos meus conhecidos, né? E daí, como o clube estava muito chato e muito ruim nesse dia, eu resolvi vir embora sozinha. Não quis esperar eles para vir embora com eles, né? Vim a pé do clube até quase perto do cemitério, até chegar aqui no centro, né, onde eu moro. Dá uma boa caminhada. Eu tirei meu tamanco que estava doendo meus pés quando eu vim caminhando de lá do clube e vim andando. Cheguei perto do cemitério, onde eu vi essa capa saindo, mas a capa era tamanho daquele lixo, de um saco de lixo, pessoal, aqueles que a gente, os grandão, pessoal, sabe? Aqueles que a gente que é bem grande assim, saco preto, que cabe um monte de sacolinha de lixo dentro. Então era um assim, tipo uma capa assim quadrada. E ele estava saindo de dentro do cemitério, foi o que eu presenciei. E eu fiquei parada olhando aquilo lá. Porque eu não sabia o que que era, porque não tinha vento, não tinha nada, estava calor, era 7 de setembro. Isso foi num domingo. Aí eu fiquei olhando para ver o que que era, né, aquilo lá. Porque eu achei muito estranho, pessoal. Porque aqui em Floripa, antigamente, ainda alguns aqui têm costume de soltar pipa, né, à noite, mas é difícil. Mas antigamente frequentemente eles soltavam pipa aqui, pandórgano, não sei como é que vocês chamam aí
chamam na cidade de vocês, eu não sei. Só sei que aqui ele soltava à noite, antigamente. Então eu fiquei olhando para ver se não era uma pipa, mas uma pipa escura e gigante, daquele tamanho, tamanho de um saco de lixo. Fiquei meio assim, né? Balão não era, porque balão, se fosse um balão, dava para ver um negócio aceso embaixo, né? Eu fiquei meio assim, pessoal. Fiquei parada, paralisei, fiquei olhando aquilo lá subia para cima, flutuava para cima, assim. Era bem estranho, pessoal. Era uma capa, assim, quadrada, enorme. E eu fiquei olhando aquilo lá. Ainda bem que nada aconteceu comigo, não aconteceu porque eu estava sozinha. Eu tinha ido com meus amigos, né, com meus conhecidos. Mas quando eu voltei, que eu não quis ficar lá, eu vim sozinha, andando a pé, né? Mas foi uma coisa assim horrível, pessoal. Eu não sei dizer se era entidade, ou se era bruxa, ou se era um vampiro, não sei o que que era aquilo lá, mas não era normal e era uma coisa sobrenatural que estava saindo de dentro do cemitério do Itacurubi. E esse clube era no Maraca, no Saco Grande, né? E o nome do clube era Maracasson. Ele era localizado lá no Saco Grande. Então eu voltei a pé de lá, né? Só aconteceu essas coisas no meio do caminho, mas graças a Deus bem. E cheguei em casa bem também, graças a Deus. E por isso que eu falo pra vocês, pessoal. Eu não posso falar se era um vampiro, ou era uma entidade, ou era uma bruxa, porque eu não consegui definir o que era. Só sei que era uma capa e saiu de dentro do cemitério e não era normal, era uma coisa sobrenatural, porque não tinha vento nesse dia aí. É que era mais estranho, não tinha vento, tava um calor e aquilo lá tava voando, sendo que não tinha pipa, não era uma pipa e não era um balão. E aquilo lá tava saindo de dentro do cemitério, né, sozinho e indo cada vez mais pro ar, ele ia para cima e sem vento, sem nada. Isso aí que me chamou a atenção, porque para mim era algo sobrenatural, que eu presenciei aquele momento ali e sem dúvidas, para mim era isso aí. Porque o sobrenatural existe. Tem muitos que não acreditam nisso, mas ele existe, pessoal. O sobrenatural. Eu acredito assim como muitos. É demônios ou entidades ou não sei o que lá. Só sei que esse fato aconteceu comigo. É um fato verídico. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.